Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estive lendo uma matéria, uma matéria da Exame, de uma rede de Manaus, lá no Amazonas. E, cara, é uma rede que está crescendo, que está ampliando. E eu conheço essa rede desde quando eu trabalhava no SETA, que eu visitei lá, nós abrimos 2 lojas lá. E é uma rede muito boa. Lá em 2015, os caras já tinham etiqueta eletrônica. Eles têm vários tipos de bandeira hoje, vários tipos de modelo de negócio. Mas o mais forte é o atacarejo. Então eles têm atacarejo, tem uma loja gourmet, tem mercado de condomínio. E, cara, sempre admirei o trabalho deles. Depois eu tenho um amigo muito íntimo, muito pessoal, que era gerente de TI deles. Saiu daqui de São Paulo. Eles contratou ele aqui de São Paulo e levou lá para Amazonas, lá para Manaus. E aí eu estava estudando aqui, lendo essa matéria, e um diretor comercial deu entrevista para a Exame e ele fala do plano de expansão. E, cara, no plano de expansão nós aprendemos muito sobre vários pontos. Então, esse vídeo eu vou falar com você sobre comercial e compras, sobre logística, também sobre concorrência, sobre gestão de pessoas e diferenciação. Tudo isso nós vamos pegando aqui nas entrelinhas dessa matéria, dessa entrevista do Nova Era. O nome dessa empresa chama Nova Era, é uma das maiores de Manaus hoje. Tem o DB também, que é muito forte, e tem o Nova Era, que vem logo em seguida. São 2 bandeiras gigantescas do estado do Amazonas, tá? E cara, lá no SETA era muito desafiador lá, tem 2 pontos. Você que é dono de supermercado aqui do Sudeste, Nordeste, Norte, que já inclui eles, né? Sudeste, você não tem o problema logístico que a região do Amazonas tem. Para chegar a mercadoria lá no SETA, chegava a demorar 40 dias, 45 dias. Você tinha que ter um controle de compras gigantesco para não ter ruptura. Então, muitas das vezes, as lojas perdiam muitas vendas devido à ruptura da indústria, de enviar balsa, demorar 20, 30 dias um produto para chegar. Aqui nós ficamos muito bom em fechar containers, mandar produto via navio, porque, cara, é muito difícil chegar lá, porque também lá contam que tem um lobby dos políticos grandes de lá para não deixar construir a rodovia que cruza os grandes rios de lá, que aí iria encurtar esse prazo. E por que há lobby? Porque os grandes políticos de lá têm empresas que ganham muito dinheiro com um sistema de balsa. Então, cara, se construir a ponte, acabou a balsa. E aí, quem sofre? A população, que paga mais caro, o produto chega lá mais caro e aí vai tudo pro preço. Então, as redes de supermercado, atacado, os caras têm que ser muito fera para fazer aquele negócio dar certo. Dava muita ruptura lá. Então, aqui ele conta do desafio de ter uma boa logística. E outro ponto também diferente lá, cara, o calor. O calor é algo gigantesco, que não é impossível você ter um supermercado, ter uma loja sem ter ar-condicionado, que é um custo que nós aqui do Sudeste para baixo não tem. Então aqui você não é obrigado a pôr um ar-condicionado no supermercado. A própria temperatura, até no verão, o máximo que você vai colocar é um climatizador. É muito mais barato que ar-condicionado. Então lá eu lembro que as contas de energia do SETA, comparado às lojas de São Paulo, as lojas de Manaus eram extremamente caras. Então, é muito desafiador lá ser dono de supermercado na região do Amazonas, pelo problema logístico, pelo custo de energia, certo? Então, vamos ler a matéria aqui, abrindo aqui na tela a matéria. Está na tela, produção? Então, vamos lá, aqui, ó. O atacarejo do Norte que fatura 3 bilhões por ano e que quer bater de frente com os gigantes. Com sede em Manaus, o grupo aposta em marca própria, fábrica de alimentos e expansão no interior para desafiar os líderes nacionais do atacarejo. Então você vê que ele é uma bandeira de atacarejo, mas ele está pensando em como se diferencia em um mercado tão competitivo, usando marca própria e fábrica de alimentos. Já no meio da matéria ele explica o que é a fábrica de alimentos, certo? Então vamos descendo aqui. Descendo. Aqui é o Tarcísio Bunsley, diretor comercial do Grupo Nova Era. Legal. E aí fala aqui que o setor do atacarejo mistura atacado com varejo, ganha força ano após ano, verdade. Aqui, ó. Aí a matéria vem vindo, tá? Vamos ler a matéria aqui, ó. Com cada vez mais consumidores mirando preço baixo para escolher onde fazer as compras do mês, as redes acabam entrando numa disputa de margens apertadas em todo o país para sair na frente, certo?
Isso aqui todo mundo vive, do sul ao norte do Brasil, né? Mas no norte, aqui, continua, tá? Vamos lá, vamos lendo. Mas no norte, onde a logística complica até o transporte de frutas e verduras, uma rede regional tem ganhado espaço nas disputas com gigantes como Atacadão e Açaí. Bem lembrado isso aqui. Cara, o hortifruti de lá eu lembro que era péssimo. Era ruim. Falta um monte de produto porque lá não tem plantação. Por mais que você fale, eu achava cúmulo também, mas Thiago, aqui é o Amazonas, é a região mais verde do país, é onde tem mais floresta, mas não tem cultivo, não tem. E aí, de fato, cara, banana lá é feia pra caramba, é ruim, cara. Tudo lá, a parte de legumes, frutas e verduras, é ruim e caro. Não se compara com a qualidade que tem, por exemplo, aqui no Sudeste. Certo? Vamos lá. Aqui vai contar a história da empresa, fundada em Rondônia e hoje com sede em Manaus. O Grupo Nova Era é um dos maiores supermercadistas da região norte. A empresa, que começou como distribuidora, agora aposta em expansão física, verticalização e marca própria para atingir 5 bilhões por ano até 2027. Em 2025, a expectativa é faturar 3, 4 bilhões de reais, um salto de 1 bilhão sobre o ano anterior. Legal, vamos lá, continuando. O momento marca uma virada estratégica do grupo, que além de estar concluindo a integração de 5 lojas adquiridas ano passado, acaba de inaugurar uma fábrica de alimentos e prepara o lançamento de marcas próprias, certo? Aqui, o nosso crescimento sempre foi sustentável e pautado em aquisições certeiras, afirma Tarcísio, o diretor comercial do grupo. Mas agora entramos num novo ciclo, com indústria, marca própria e uma gestão logística que precisa ser quase cirúrgica para funcionar na região. É isso mesmo, eu vivi essa realidade como gerente de compras do Seta. O plano Nova Era combina 3 frentes, vamos lá. Expansão de lojas físicas no interior do Amazonas, Rondônia e Roraima, toda a região norte. Aumento da eficiência operacional com uma indústria de panificação recém-inaugurada. Então, o que eles vão fazer? Vão criar uma marca própria de pães. Agora deve ser pães de forma, acredito, certo? É o que tem como Panko aqui em São Paulo, algo desse tipo. Pão sovado, pão de forma e por aí vai. Mais rentabilidade com o lançamento das marcas próprias Grambom, Alimentos, e Certes, Eletris Bazar. Aí, no caso, nem marca própria. Aprendi isso no podcast com o Rogério, se não me engano. Isso, Rafael Moreno. Isso é marca exclusiva. A marca própria é quando você tem a marca da empresa. A marca exclusiva é quando você lança uma marca que só vai vender dentro da sua bandeira. Certo? Aqui fala aqui qual é a história da empresa. Vamos lá. Qual é a história da empresa? O Grupo Nova Era nasceu em 81, em Ji-Paraná, Rondônia, fundado por Luiz Gastaldi Júnior, como uma distribuidora de alimentos. Por décadas, operou no atacado tradicional, vendendo para pequenos varejistas da região. Isso aí me lembra muito a história do seu Wilson Matheus, que era também um atacadista distribuidor, não tinha loja. Tá? Então o pessoal do Norte e Nordeste começava muito assim. A virada aconteceu com a entrada da segunda geração, Marcelo Gastaldi, filho do fundador. Levou a empresa para Manaus e iniciou uma operação de varejo com a bandeira Super Atacado Nova Era há 13 anos. Hoje o grupo soma 43 unidades de negócio espalhado pelo Amazonas, Rondônia e Roraima, com cerca de 6 mil funcionários. Além das lojas de atacarejo, mantém o Pátio Gourmet, que é uma marca de varejo premium, com 3 lojas em Manaus, e ainda opera 11 lojas autônomas em condomínios de alto padrão. Então eles têm essas lojas de condomínio. Quais são os planos para a expansão? Nos últimos anos, o crescimento veio principalmente por aquisições. Em 2020, o Nova Era incorporou a rede local Big. Em dezembro de 2024, comprou 5 lojas da bandeira Ataque. Eu conheci o Ataque quando eu fui lá. O Ataque era uma loja semelhante à loja do Macro, certo? Cuja virada foi concluída em fevereiro de 2025. Agora o foco está na expansão orgânica, especialmente no interior. Cara, nesses interior do Amazonas tem demanda pra caramba e tudo vai pelo rio. Tudo é por balsa. Temos oportunidades no interior do Amazonas, em cidades médias de Rondônia e também em Roraima. Já temos uma nova loja do Pátio Gourmet com contrato assinado e outras negociações em andamento, afirma Bunsley. Cada nova unidade exige investimento de 30 e 40 milhões de reais. Cara, hoje é caro montar uma loja do zero, hein? 30 e 40 milhões de reais é muita grana. As lojas seguem o padrão atacarejo, com cerca de 4.500 metros quadrados de serviço como padaria, açougue e hortifruti, que exige uma operação mais robusta, mas também garante maior ticket médio. Ou seja, ele é um atacarejo e está indo na mesma linha do Atacadão, do Açaí, do Mateus, de ter serviços como açougue, padaria e hortifruti. Por isso que você, dono de supermercado, não pode ficar dormindo.
Você tem que dar o próximo passo. O que está além do básico? Categorias diferenciadas e por aí vai. A ideia é avançar com lojas próprias, mas o grupo mantém a possibilidade de novas aquisições se surgirem oportunidades locais, né, que são outros grupos em demos. O principal desafio, aqui começa a aula de compras e a aula de logística, certo? Antes disso, já se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo aqui. Vamos lá, que agora vamos derrubar o conteúdo agora que o vídeo começa. Para fazer a operação funcionar no norte, onde o transporte é lento e caro, o grupo criou um sistema logístico próprio. Tem centros de compras de frutas e verduras em São Paulo. Olha a aula de logística e compras. Tem compradores no Nordeste transferindo o refrigerado com atmosfera controlada para preservar a qualidade dos alimentos. Então aqui você já vê diferenciais na gestão do cara. Os caras têm uma logística própria, na época no CETA era logística terceirizada. Então quando eles falam que tem logística própria, ele deve ter containers próprio, deve ter a parte de chegar o caminhão até porto próprio, deve ter um baita de um processo sem depender de terceiros. A única coisa que eles não devem ter é a colocada no navio. Eles não devem ter um navio, logicamente, acredito eu. E você vê a eficiência em compras, que é o quê? Cara, é tirar intermediador. Então os caras colocou comprador aqui no CEAGESP de São Paulo e colocou comprador no Nordeste para comprar frutas. Cara, para tirar intermediador do meio do caminho. Então eles mesmos fazem a negociação aqui. Entendeu? Então, todo nosso pensamento em compras, em negociação comercial, tem que estar sempre tirando o atravessador do meio do caminho. Quanto mais atravessador você tem, mais caro fica o produto e mais come a sua lucratividade. Então, você vê que ele tirou o atravessador logístico e ele tirou o atravessador comercial de compras. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer no nosso negócio. Como eu tiro o atravessador? Eu lembro que quando eu comprava no distribuidor local, nosso hortifruti, era um distribuidor local que nos fornecia, cara, eu pagava muito mais caro. Quando eu comprei um caminhão e fui buscar direto no CEAGESP, cara, os preços despencou e eu saí do hortifruti de 50, 60 mil para 350 mil por mês aqui no Vida Nova. E tirando o quê? Atravessador logístico, eu não pagava frete, eu tinha meu caminhão próprio, e negociando diretamente no CEAGESP de São Paulo. Isso você pode pensar. Como você deve pensar quando você vai comprar produto? Como eu tiro o maior número de atravessador possível para ficar mais barato. Assim acontece com os produtos naturais a granel. Você que não tem a granel, funciona como? Você já vende esses produtos como chás, temperos, castanhas na sua loja, ameixa seca, uva passa, mas você vende ele industrializado. Você vende ele com o fornecedor que coloca no saquinho e vende naqueles encartelados. Vai ficar mais caro. Por que com a granel é um sucesso no país inteiro? Porque nós tiramos os atravessadores. As pessoas que são meus clientes, donos do mercado são meus clientes dos produtos naturais, você vai comprar direto da fonte, de fornecedor que vai te vender sacaria fechada, que não vai ter o custo da industrialização. Então, quando eu falo de compras, eu tenho que pensar em tirar atravessador e intermediador do processo de compras. Então, esse é o primeiro passo aqui da nossa aula, certo? Vamos lá. Aqui ele continua. Se eu compro uva no Rio Grande do Norte, ela leva no mínimo 20 dias para chegar em Manaus. Uva é um produto vivo que estraga fácil. Então preciso de controle extremo. E mesmo assim, parte da carga chega com avaria. E aí sabe o que acontece? Toda essa parte da carga que chega com avaria, ele tem que computar na perca e entrar no custo do produto bom. E aí fica mais caro. Aí você está vendo como essa merda desse lobby que existe de fazer a obra lá, fazer a rodovia, encarece para todo mundo. E ninguém construi uma obra lá no Rio lá para atravessar e acabar esse lance de balsa e parar de demorar 20 dias para chegar a uva lá em Manaus. Olha que loucura que é isso, né? A estratégia busca driblar o impacto dos atravessadores e garantir competitividade, é o que eu estava falando. Mas a margem continua pressionada. Verdade, a margem vai continuar pressionada. Estamos num setor extremamente agressivo, com grandes redes brigando centavo a centavo. Faturamento alto não significa rentabilidade garantida. Está certíssimo. E eu lembro que lá, as primeiras redes nacionais que chegou em Manaus foi o Carrefour, com a bandeira Carrefour, muito forte lá, muito tradicional, há mais de 20 anos está lá. Depois tinha o Atacadão também. Nós chegamos lá com o CETA, logo em seguida o Açaí também chegou.
E aí o pessoal está expandindo. Vamos lá, continuando. Mas até então a maior rede lá é a DB, que é muito forte. Outros desafios no radar. Então aqui nós já falamos de logística, já falamos de compras. Vamos lá. Além da logística, o Nova Era enfrenta uma mudança do padrão de consumo. O cliente está comprando só o que está na promoção. Em algumas lojas, até 55% das vendas do dia são itens promocionais. Antes, o consumidor fazia o rancho completo. Hoje, caça descontos com várias redes. Essa mudança de comportamento tem impacto direto na margem e também reflete o aperto financeiro das famílias. É isso aí, olha só. Aqui é outra aula. É o que eu falo todos os dias. A inflação corroeu o poder de compra do brasileiro devido a políticas públicas desses governos bandidos que governam nosso país nos últimos 20 anos. Aquele vídeo que eu mostrei, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Venezuela. Cara, aí fica caro. Sabe o que acontece? Isso aqui, ó, o consumidor vai ficar caçando promoção. Cara, porque se o cliente economizar R$100 numa compra de 1.000, cara, para ele é muito, porque o dinheiro do consumidor não está valendo nada. Nada. Então, nós precisamos mudar urgentemente o que acontece no Brasil. Quando chegar as eleições, pense muito bem quem você vai votar para deputado federal, que é onde organiza as leis, quem você vai votar para senador também, aonde você também se aprova as leis. Não é só sobre o presidente, tá? Não é sobre. E pelo amor de Deus, não me vota no filho da puta esquerdista. Não me vota nisso. Não me vota nisso daí. Cara, porque esses caras só querem aumentar o Estado. Olha aí o Lula aí. Você está com a fraude do INSS, eles querem aumentar o IOF. Para quê? Eles não querem reduzir o Estado. Eles querem criar mais imposto para bancar a conta que eles querem continuar mamando. Então, cara, todo governo esquerdista, ele vai deixar o Estado mais caro, o Estado mais pesado. Ele não vai querer cortar o Bolsa Família. Ele não vai querer tirar benefícios sociais porque eles não vão ser eleitos. Então, o que ele tem que fazer? Aumentar imposto. É a treta que está tendo agora no Congresso para aumentar o IOF. Entendeu? E é isso que o esquerdista pensa. Ele não pensa em reduzir o gasto, ele pensa em aumentar a receita deles, que é imposto que nós, o povo, vai pagar. Entendeu? É isso. Vamos lá. Continua. Além disso, aqui, ó. Além disso, o setor de supermercados tem dificuldade crônica de atrair e reter profissionais, especialmente para funções como operador de caixa. Para enfrentar o problema, a Nova Era criou uma creche própria, com 100 crianças atendidas gratuitamente. A gestão é feita pela IUP, empresa especializada. Cara, olha a dificuldade de mão de obra. Nós estamos falando lá de Manaus, lá no Amazonas. E você deve pensar, Thiago, tem um monte de índio lá, né? Não, não é assim, gente. Lá é bem civilizado, é bem moderno, não é mais assim. Mas até lá onde tem índio, não tem mão de obra. Para você ver. Olha só, já a competitividade não vai ser mais de preço só. Vai ser de talento, de mão de obra. É nesse nível que vai chegar. O Nova Era criou uma creche para fidelizar as mães lá, para ir trabalhar lá. Cara, para você ver. Agora, olha esse código aqui. Mesmo assim, a adesão ao autoatendimento foi inevitável. Hoje, 30% das transações das lojas são feitas via self-checkout. Eu falo isso há quanto tempo? E eu falo essa frase. O dono de supermercado, ele fica procrastinando o autosserviço. Mas já não vai ser uma opção. Vai ser uma obrigação ir para o autosserviço. Que se tornou o quê? Inevitável. Olha só que loucura, 30% das transações é em self-checkout. Cara, se você não está olhando para o autosserviço hoje, você está sendo, cara, muito burro, para falar a verdade. Muito é burro. Olhe para o autosserviço no self-checkout, na padaria, nos frios. O mais difícil vai ser o açougue. E por que eu falo isso? Eu já contei isso. Na minha viagem para Londres, eu vi isso há 2 anos atrás. Eu falei, o Brasil vai passar por isso. Não tem atendimento em nada. Nada no supermercado de Londres. Nada. Tudo self-checkout, tudo autosserviço. Açougue já vem embalado da indústria, não existe açougueiro. É o que vai acontecer no Brasil, está acontecendo agora. Então, você vê aqui. Aqui, então, nós temos o quê? Já tivemos aula, nessa matéria, aula de logística, aula de compras, aula de gestão de pessoas, certo? E agora aqui, ó, autosserviço, tá? Aqui ele falou, foi uma saída que encontramos diante da dificuldade de contratar e reter. Tá? Agora vamos para a aula de diferenciação. Então, o que ele está fazendo?
para brigar com os players, né? Que é aqui. A indústria própria, inaugurada em maio, é focada em panificação, confeitarias e salgados para abastecer as lojas do grupo. Se eu não me engano, o Mateus tem isso também. Tem uma indústria própria de panificação. A segunda etapa do plano é o lançamento das marcas Grambon Alimentos e Certes, Bazar e Eletros. Com marca própria, você foge da guerra de preço. A gente quer oferecer qualidade, melhorar a margem e não depender só dos grandes fornecedores. Vamos lá. Aí você deve estar se perguntando, mas Tiago, eu não tenho condições de ter marca própria. Isso é para os grandes. Você sabe o que é a marca própria do pequeno? A marca própria do pequeno é aquele setor diferenciado. É a confeitaria top, é o produto processado de hortifruti, é a rotisseria, é uma pizzaria que você colocar dentro da loja. Tudo isso se torna marca própria. Você pode colocar pastelaria, setor de chopp, a granel, tudo isso vira uma marca própria. Então você não precisa ter, igual o Public. Public é rei marca própria. Quem já viu meu podcast do Public, você vai ver. Os grandes já estão fazendo isso, por quê? Porque na marca própria, com qualidade, e se a rede fideliza esse cliente na marca própria, ele não vai mais comparar esse produto com outros supermercados. É diferente de, por exemplo, vamos pegar uma marca de maionese. A Hellmann's você compara com outro supermercado, agora a marca própria deles não, é só deles. E se o cliente gostou daquele produto, ele não vai te comparar com outros players. É assim também que o Dia pensou muito bem, a marca de sorvete do Dia é top e era um preço acessível. Aí senão você gera comparação e você gera fidelização. Então aqui nós estamos aqui numa aula de diferenciação. E qual o foco? Sair da guerra de preço. A gente quer oferecer qualidade, melhorar a margem e não depender só dos grandes fornecedores. Eu lembro muito bem quando a Edneia, eu fui na loja da Edneia, e quem aqui no Minas Frios, quem aqui me acompanha há muito tempo sabe, e era a fala dela, ela falou, Tiago, eu não faço questão de ter as grandes indústrias na minha loja, não estou falando que você tem que fazer isso, que eu sou super a favor do mix. Mas o negócio dela é um empório, é diferente. Ela falou, Tiago, porque isso aqui tem em todo lugar. O meu mix tem que ser totalmente focado naquilo que só eu tenho. Eu não quero competir. Então, por que ela falou? Por que eu não tenho Sadia? Por que eu não tenho Aurora aqui? Porque isso aí qualquer lugar tem. Então, todo o mix dela era apontando para aquilo que só ela tem na praça. Mas ela não é um supermercado. Você não pode fazer isso se você for um supermercado. Ela é um empório. Então, cara, ela tinha cachaça artesanal, balas a granel, doce de leite a granel, tem produtos naturais a granel, antepassos. Cara, os frios dela é fantástico. Então, qual era o objetivo dela? Sair da guerra de preço. E aí, como que você faz isso no supermercado tradicional? Você tem que ter o mix tradicional, mas você tem que ter setores só seu. E aí sim, você consegue o que esse atacarejo está falando, esse atacarejo de Manaus. Certo? Antes de eu continuar aqui, antes de ir para o final, não se esqueça, super indico aqui a FGF, contabilidade especializada em supermercado. Tem o link do WhatsApp aqui. Se você está pagando caro, você deve estar pagando caro no seu imposto. Se você está procurando um contador, uma empresa séria, mais de 240 colaboradores aqui de Uberlândia, só chamar no link do WhatsApp aqui embaixo. Tá? Vamos continuar. Então, olha que aula o Nova Era está dando aqui, certo? Então, ele fala aqui, ó, a nova linha deve incluir água de coco, molhos, frios e carnes. A meta é ganhar tração em categorias estratégicas e, no futuro, vender também para pequenos mercados da região. Olha a visão do cara. Isso é um plano de negócio com visão de futuro. É assim, pode focar em mim aqui, produção, é assim que você deve pensar. Então, vamos recapitular aqui essa aula desse vídeo. Ponto número 1. Como eu melhoro a minha logística de compra, como eu melhoro a minha compra tirando no atravessador, como eu posso melhorar minha gestão de pessoas. Ele deu um atendimento diferenciado para um grupo de operadores de caixa e investiu no autosserviço. E como eu crio setores para me diferenciar, aumentar minha margem e ter mais fidelidade do cliente. Tudo isso numa matéria dessa da Exame, o que um super atacado, um atacarejo tem feito para crescer no estado do Amazonas, no norte do Brasil. Certo? E esse aí foi mais um vídeo.